É a palavra de Deus que muda o nosso destino. Não é a igreja que muda o destino de ninguém. Não há igreja certa. Igreja Batista Betel é a certa? Não. Igreja somos nós. Isso aqui é um templo denominacional chamado Igreja Batista Betel. Mas a verdadeira igreja está aqui, que somos nós. Na hora que termina esse culto, que vocês vão embora, que não tem mais ninguém aqui, se fecha a igreja, aqui não está o Espírito Santo. Aqui não está a igreja do Senhor. Aqui está o templo. Mas chegou um crente, chegou a igreja. Chegou o Espírito Santo. Amém, igreja? Ai, se você soubesse o que Deus quer fazer da tua vida. Eu costumo dizer, se o cavalo soubesse a força que ele tinha, ou que ele tem, ele jamais permitiria que um ser humano montasse no lombo dele. No dia que você descobrir o poder de Deus dentro de você, a tua vida vai mudar. Mas, para a tua vida mudar, precisa que a nossa mente mude. Se a nossa mente não mudar, a nossa vida não vai mudar. Aqui. Vocês não irão além do que você pensa. A mudança é aqui. Se tem uma pessoa neste mundo que tem que mudar, não é a minha esposa, não é meus filhos, sou eu. A dor quem sente sou eu. A minha cruz é a minha cruz. É o que tem que carregar. Porque a cruz é o meio a qual chegamos do outro lado com Cristo. Não largue a tua cruz. Que as suas mãos estejam sempre ocupadas com a cruz. A cruz não é um pedaço de madeira que você tem que carregar. A cruz é o peso da responsabilidade. A Bíblia diz: aquele que vem após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga-me. É isso, igreja. Tem hora que pesa. Tem hora que os ombros parece que feriu. Senhor, está pesado. Eu vou deixar, não deixa a cruz. É com ela que nós iremos passar para o outro lado com Cristo Jesus. Amém, igreja? No livro de João, capítulo 14, a Bíblia diz que o Senhor foi preparar as nossas moradas. Para onde Ele estiver, estejais comigo. Ele foi preparar a sua morada. Ele já preparou a tua morada, igreja. A decisão é aqui. A decisão é enquanto nós estamos nesse corpo físico. Esse corpo físico que tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, esse prazo vai vencer. Quando? Como? Ninguém sabe. Nós só temos consciência que isso aqui vai tombar. E quando esse corpo tombar, eu, pastor Jailson, eu não posso mais estar interagindo no mundo físico. Mas enquanto o corpo estiver vivo, eu posso interagir no mundo físico. Mas na hora que ele tomba, eu sou um ser espiritual, eu vou partir para um destino eterno. Todos nós estamos caminhando em direção à eternidade. Não é Deus que escolhe. Pastor, quando eu morrer, Deus sabe para onde é que eu vou. Ele sabe para onde você vai, mas Ele não decide onde você passará a eternidade. Livre-arbítrio. Escolha. Ainda que eu tenha que pagar um alto preço, eu vou pagar nos pés do Senhor. Eu não vou desistir. Amém, igreja? Agora a Bíblia fala o que está acontecendo agora com pessoas que morreram sem Jesus. Você não pode acusar que alguém foi para o inferno. Não faz esse papel. Não diga nunca isso. Foi para o inferno. Não fale isso. Você não é juiz. Você não tem poder para lançar ninguém no inferno. Mas pastor, como? O cara passou o tempo todo roubando, drogando, fazendo tantas besteiras, a polícia vai, deu um tiro.
socorreram, levaram para o hospital, mas entre o ocorrido até o hospital, no meio do caminho a pessoa morreu. O que é que garante essa pessoa no meio do caminho, antes de morrer? E disse: Senhor, Senhor, me perdoe. Entende? Você entende? Que quando Jesus estava na cruz, ele estava no meio de dois salteadores. Enquanto um dizia: se tu és o Filho de Cristo, desce e salva a ti mesmo. O outro dizia: ei, não fala isso. Sabe que ele disse assim, aquele homem disse: Senhor, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. Jesus sabe que eu disse: desde já estarás comigo. Ei, se eu e vocês tivéssemos naquela época como crente, conhecíamos aquele homem, o que é que nós íamos comentar a respeito daquele homem? Foi para o inferno. Mas nós não estávamos lá para ouvir o diálogo entre Jesus e o ladrão. Ele se arrependeu. Ele foi o primeiro que foi para o paraíso. Quando uma pessoa que aceita Jesus, na hora que ele morre, o destino dele é um lugar chamado o paraíso. Onde é, pastor? Eu não sei. A Bíblia diz que estão sendo consolados, aguardando a volta de Jesus. Agora, pastor, e uma pessoa que morre sem Cristo? A Bíblia, ela dá uma biografia, o que é que está acontecendo agora com parentes nossos que morreram sem Jesus, amigos e vizinhos nossos que morreram sem Jesus. Abra em Lucas capítulo 16, versículo 29, e ouça a voz do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Lugar de tormento é o lugar onde as pessoas morrem e automaticamente se encontra agora. Como este lugar, pastor? O Espírito Santo vai desvendar esses mistérios. Presta atenção, internautas. A Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer. Imagine se agora você tivesse que cair aí. Para onde é a sua alma? Eu não sei. Se você não sabe, quem é que vai saber? Se é você que decide. Só digo uma coisa, igreja: a minha alma eu entreguei na mão do Senhor e não me arrependi. A minha alma eu entreguei no autor da minha vida, porque é dele, não é minha. Eu devolvi para ele. E creio. A salvação não é porque você é pastor, é um grande líder de igreja. A salvação não é porque você faz parte de igreja. Não é porque você tem 50 anos de crente, de religioso. Não é porque você é bonzinho, que faz assistencialismo. A salvação é pela fé. É pela fé. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu não preciso ir mais à cruz. Ele foi por mim. É pela fé. Não há espírito da dúvida que coloque dúvida na minha cabeça a respeito da minha salvação. Cuide da tua salvação. Lute por ela. Lute por ela. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado através de esforços. Então vamos lá, igreja. Lucas 16, 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Igreja, Deus é maravilhoso. O Senhor nesta noite está nos dando um alerta. Acorda, povo. Acorda. O teu dia está chegando. O teu dia está chegando. E o que tu tens para me oferecer? Você é responsável para onde vai a tua alma. Então vamos lá. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava-se esplendidamente. Versículo 20.
A palavra diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ok, igreja? Agora olhe para mim, fita seus olhos em mim, abre teus ouvidos espiritual e vamos viajar nessa palavra. A Bíblia está falando de um homem rico. Olha esse celular aí. Um homem rico que se vestia de linho, a vida do bem bom, mas a Bíblia fala de um homem pobre chamado Lázaro. A Bíblia fala de um homem rico e de um homem pobre. Isso quer dizer, não é pecado ser rico. Ser rico é um dom de Deus. O pecado é colocar o coração na riqueza. Ser rico não é pecado. O pecado é colocar o coração aonde? Na riqueza. Mas a Bíblia diz também de um homem pobre, de um homem que se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. E não quer dizer que a pobreza, igreja, é de Deus. Não quer dizer que o pobre é do diabo, não. Aqui o Senhor está falando de dois tipos de coração. O que é mais fácil? Dividir um prato de comida, o rico ou o pobre? Você quer tocar no coração de um rico? Toque no dinheiro, toque nos bens. Aqui a Bíblia fala dois tipos de coração. E o que nós iremos ver agora é o que acontece com o rico e com Lázaro, com o pobre. O versículo 21. A palavra diz: e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes o quê? As suas úlceras, as suas feridas. Isso quer dizer, aquele pobre comia na lata do lixo. As sobras do rico. E nós iremos ver agora o que acontece com esse rico e o que acontece com o pobre. Eu quero dizer, amada igreja, que há uma diferença muito grande hoje, fisicamente. A diferença de um rico para um pobre tem muita diferença, ou não? É notório isso. Há uma grande diferença. Como há uma grande diferença quando a Bíblia diz, amada igreja, que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Tem que ter essa diferença em nós. Nós não somos pessoas comuns, normais. O Senhor nos escolheu para um propósito. E eu quero dizer, amada igreja, que tem que haver essa diferença entre um servo de Deus ou um que serve a Deus, e tem que ter diferença aqueles que não servem a Deus. Há uma grande diferença. A questão é que nos dias de hoje, quase não está se vendo mais diferença entre um crente e um incrédulo. Por que tem crente que brilha mais do que outro? Você sabia que no mundo espiritual, eu já falei isso aqui, em uma arena espiritual, quando o diabo olha para nós, olha para as pessoas, não vê pessoas, não vê seres humanos, sabe o que ele vê? Luz. Entende agora? O diabo olhar para você, ele não vê ser humano, ele vê luz. Por quê, pastor? Porque Tiago capítulo 1:17, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o Pai das luzes. E se o nosso Pai é o Pai das luzes, nós somos filhos de quê? Da luz. Só que esta luz precisa brilhar dentro de nós. A intensidade de luz vai depender de uma intensidade de uma vida com Deus. Não é meramente só porque eu sou pastor, porque eu tenho 20 anos de igreja, porque eu fiz teologia, porque eu leio Bíblia. O diabo não está preocupado com isso. Ele quer ver em nós luz, luz que dissipa trevas. Tem que haver uma diferença entre o que serve a Deus e os que não servem a Deus. Há diferença de um rico para o pobre. Mas agora nós iremos ver que os dois irão morrer. Vai aqui. Vai lá no 22. Olha. Aconteceu, morreu o mendigo. Quem foi que morreu? E ser levado pelos anjos para onde?
Morreu também o rico e foi o quê? Então vamos lá. Enquanto o pobre morre, o Lázaro, diz a Bíblia que o anjo levou para onde? Por isso que diz a Bíblia que a morte do seu santo é preciosa à vista do Senhor. A morte do seu santo é preciosa à vista do Senhor. O anjo veio e colheu a alma e levou para o seio de Abraão. Enquanto um sobe, a Bíblia diz que o rico foi para onde? Sepultado, é para cima ou para baixo? Olha a diferença. Um sobe, outro desce. Então vamos ver o que aconteceu com o que desceu. Com o que desceu. É exatamente isso aqui. O versículo 23. A palavra diz: no inferno, estando em tormento, levantou os seus olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para onde? Para o inferno. E a Bíblia diz que quando ele abre os olhos em quê? Em tormento. Você sabia que uma pessoa que morre sem Jesus, uma pessoa que morre com Jesus, eu imagino que no momento da sua partida, eu imagino isso, é porque a Bíblia não revela tudo para nós. A nossa mente é muito limitada, igreja. A Bíblia diz que há muitas coisas ainda que vai ser revelado nos céus. Eu imagino que uma pessoa que morre com Cristo, no momento da partida, eu imagino que os olhos se abrem e vê os anjos. Vem cá, eu sei onde é o endereço que você vai. Você não sabe o endereço, mas eu sei. Vem cá, vamos. É o seio de Deus. Mas a pessoa que morre sem Jesus, eu imagino que vê Satanás. Quem transporta a alma de uma pessoa que morre sem Cristo não é os anjos do Senhor, são demônios, que ele sabe muito bem o endereço. E a Bíblia diz que quando ele chega lá no inferno, sabe? Ele abre os olhos em tormento. Quem já teve pesadelo aqui? É terrível, aquele pesadelo terrível. Sabe, cada minuto parece uma eternidade. Terrível, que é uma dor terrível. Então ele abre esses olhos em tormento e vai para onde? Os olhos físicos fecham aqui fisicamente, mas os olhos espirituais se abrem nas trevas. E quando a Bíblia diz que ele chega no inferno, que ele abre os olhos e olha para o alto, ele vê Lázaro. Ele vê Lázaro sendo consolado pelo Senhor. Imagine que as pessoas agora que estão no lugar de tormento, eles estão vendo quem está lá no seio de Abraão para o seu pior sofrimento. Este lugar aqui, não há mais possibilidade alguma de alguém se arrepender ou de alguém ter chance de perdão. Ali estão preparados para receber a sentença final, que é no dia do julgamento final. Agora, olha a sensação deste homem. Quando ele vê Lázaro, ele diz assim, no versículo 24, ele diz assim: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. A pergunta é: imagine você o dia todo trabalhando num sol quente e terrível, sem água. Chega no final da tarde, você está espumando de sede. Você quer tomar 10 litros d'água. E simplesmente você botar a língua para fora e alguém com um dedo molhado tocar na língua. Para aquele homem que está no inferno, era um refrigério, o dedo molhado. Eu sei que vocês são seres inteligentes. E coloque esta caixa, essa massa cefálica para processar. Imagine agora, um dedo molhado vai aliviar a alma. O fogo está ali? Não. Mas para aquele homem, apenas um dedo molhado na língua já era um refrigério. Para você ver o tamanho de sofrimento que aquele homem estava. Aquele homem não pediu: Deus, me tire daqui. Eles têm consciência que nunca mais sairão dali. Eles têm consciência ali que eternamente eles vão sofrer o castigo eterno por rejeitar a morte do Senhor na cruz.
Igreja, não brinque de salvação, não brinque de igreja. A coisa é mais séria que você possa imaginar. Igreja não salva ninguém, é a tua fé em Cristo Jesus. Agora, o que é que ele diz? No versículo 25, ele está em chamas, está agonizando. A Bíblia diz que lá é um lugar onde há gritos e ranger de dentes. É muita dor, é muito sofrimento. Igreja, lá não é fogo físico, não é fogo de uma caldeira, não, é um fogo espiritual. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado, e tu atormentado. Em outras palavras, você lembra quando você estava naquele mundo físico, dentro de um corpo físico, que você me rejeitou, que você se achava o tal? A pior coisa é o egocentrismo dentro de um ser humano, o achômetro. Eu estudei, eu tenho porque trabalhei, eu quero dizer, quando o eu está dentro de você, Jesus está fora. Por isso que ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei. Jesus está fora batendo, pedindo para entrar, porque o eu está mais forte. Eu sei, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu tenho. Nós, seres humanos, às vezes nos julgamos ser o tal. Basta uma dorzinha, basta uma dor para cair torcendo. Chama o médico, chama o SAMU, me leva para o hospital. Não é forte? Vai lá naquele, no use ali, naquela muvuca ali. Leitos empilhados no outro. Você chega lá e olha, ali não tem ninguém melhor do que ninguém, é cada um pior do que o outro. É isso. E a gente se julga. Nós somos tão fortes, igreja, que nós não vemos do aço, não vemos da madeira, da pedra, do ferro, do barro. Olha que ponto o homem se acha que é tal. Esse homem diz, Jesus disse para ele, você lembra lá? Você me negou. Você teve vergonha de mim. Eu te dei tanta oportunidade, você rejeitou. Lázaro, meu servo, era chamado de fanático, de louco, de maluco. Sofreu tanta perseguição, injustiça, por causa do meu nome. Agora ele está sendo consolado. E você está sendo atormentado. Desgraçados. Passa aí, 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem nem os de lá passar para cá. Isso, o que diz a Bíblia? Aqui, destrói esta narrativa do espiritismo. Ei! Os que estão aqui não podem passar para lá, nem os de lá passar para cá. Há uma separação. Quem morre não tem mais parte com o mundo físico. Não existe contato de pessoas que morreram com pessoas que estão vivas. Pastor, se não existe, porque eu já vi meu pai que morreu, eu já vi minha mãe que morreu, eu vejo não sei quem. Você não viu teu pai, nem tua mãe, nem seus irmãos, ninguém que morreu. Você viu um demônio que se transfigurou na forma da pessoa, mentindo, enganando, dizendo que é a pessoa. Hebreus 9:27 diz, após a morte segue-se o juízo. Não há ligação entre quem morreu com quem está vivo. Pastor, um dia eu vi alguém morto. Repreenda, Satanás. Você é o pai da mentira. Porque a Bíblia diz que não há mais ligação entre quem está morto e quem está vivo.
Era isso que Deus estava falando. Ei, bicho, há uma separação. Aí o versículo 27. O versículo 27, igreja. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Observe agora. Preste atenção. Isso quer dizer que agora ele no inferno, ele está preocupado com a família. Ele está lembrado que tem um pai. Ele está lembrado que tem 5 irmãos. Muito tarde para se preocupar com família. Se preocupar com tua família é hoje. Porque a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que um descrente. Muito tarde em se preocupar com a família. Ele lembrou. Isto quer dizer, igreja, que quando a pessoa morre, Deus preserva os 5 sentidos. Preserva os olhos espirituais para ver densas trevas. Preserva a sua memória para lembrar de tudo aqui para o seu pior sofrimento. Preserva os ouvidos para ouvir gritos e ranger de dentes. Deus, eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos, pai. Se esse homem pudesse voltar, ele seria o crente mais fiel do globo da terra. Ele queria salvar não só a família, como todas as famílias. Este homem ele não dormia, este homem ia gastar a vida dele pregando o evangelho. Aí no versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não vire também para este lugar de tormento. A preocupação dele: Deus, eu não quero que meus pais, eu não quero que meus irmãos, eu não quero que meus parentes venham para aqui, Deus. Muito tarde. Nós temos que se preocupar agora. Há muita gente brincando de igreja. Há muitos pastores em cima de altares brincando com Deus. Há muitos crentes dentro das igrejas brincando de evangelho. O pior lugar de se esconder é dentro da igreja. Cada um vai responder pelos seus atos. Eu vou responder pelos meus atos, você responde pelos seus. Eu quero dizer que o Senhor não tem nenhum de nós mais como inocentes. Nós seremos cobrados de acordo com o nosso conhecimento da Bíblia. Quanto mais eu conheço a palavra, mais consciente eu sou. Ah, pastor, eu queria não conhecer a palavra. Eu não queria conhecer. Ia morrer do mesmo jeito para o inferno, cuidado. Quanto mais tempo de igreja, mais responsabilidade você tem diante do nosso Deus. Tem muita gente brincando. Esse homem, ele está lá no inferno, lugar de tormento, preocupado com seu pai, preocupado com seus irmãos, dizendo: Deus, eu não quero que eles venham para aqui. Aqui é muito sofrimento, é muito dor, é muita solidão, é um lugar solitário, é um lugar de muitos gritos, de ranger, de dor, eu não quero. Olha o que Deus responde para ele. Deus estava vendo o clamor dele, não podia mais fazer nada. Não há mais possibilidade de arrependimento depois que morre. O tempo é agora. O tempo é agora. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é tortuoso. O coração que já nos enganou tanto. O coração que te engana tanto. E a Bíblia diz: quem conhecerás o coração? Versículo 29. A palavra diz: respondeu Abraão. Olha o que Deus responde para aquele homem. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés, a palavra. Eles lá têm a minha palavra e tem aqueles que profetizam a minha palavra. Eles têm lá. Eles têm que dar ouvido à minha palavra. Eles não têm que ser só ouvinte, mas praticante da palavra.
Olha a resposta do Senhor. Teu pai tem a palavra. Teu pai tem meus filhos que pregam o meu evangelho. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouça a voz do Senhor, teu Deus. Cuidado, igreja. O projeto de Deus para com a tua vida não é você viver uma vida de sofrimento. É que nós cresçamos espiritualmente. Por que tanto sofrimento? Nunca esqueça. Deus é um ser espiritual. Como que ele vai interagir no mundo físico? Se ele é um ser espiritual, ele precisa de um físico para entrar dentro do nosso físico, interagir no mundo físico. Mas quando ele entra, ele faz o que igreja não faz, o que religião não faz. Ele transforma de dentro para fora. A mudança vem de dentro para fora. Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Ela é visível, as pessoas olham para você e dizem: quem era Olívia? Quem era Olívia? Quem era Juscelina? Está diferente. Quem era Wagner? Porque uma das funções do Espírito Santo é transportar Jesus na nossa vida. Por isso que ele diz: sejai os meus imitadores. O Espírito Santo, ele transporta Jesus na nossa vida. E você passa a parecer com Jesus no caráter, na personalidade, no modo de ser. E quando você entende aonde você vai, é o Espírito Santo que vai com você. A tua presença em determinados ambientes, você consegue mudar completamente. Porque chegou luz. Chegou luz. Aonde você vai, leva a luz que dissipa trevas. Como tem pessoas também que só a presença acabou o ambiente. Destruiu. Acabou o teu dia. Tem pessoas que só adentrar a sua casa e sair, acabou o seu dia. Tem pessoas que só em tocar já lhe adoeceu. Tem pessoas que têm prazer ver o seu semelhante sofrer. Tem ser humano quando vê a pessoa sofrer, diz: é bem feito, paga o que deve, desgraçado. Te abraça, mas o coração está lá: desgraçado, se eu pudesse te matava. Esse é o mundo que nós vivemos. O sofrimento de um ser humano é a alegria de Satanás. Quanto mais um ser humano sofre, o diabo está feliz. Feliz com o teu sofrimento. Eu quero dizer, quem tem que sofrer não é você. Quem tem que sofrer é esses demônios desgraçados. Porque eu quero dizer que a autoridade do Senhor está acima de todas as autoridades de demônio, de Lúcifer, de principado, de potestade, de falante das trevas. A autoridade do Senhor está acima de todos os demônios. E esta autoridade foi dada para mim e para você. É que nós não compreendemos isso. Você é autoridade. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Em outras palavras, Deus vai lá no cemitério, ressuscita alguém para dizer como é aqui no inferno. Nenhum momento esse homem clamou para Deus: me tire daqui, Senhor. Porque ele tinha consciência que nunca mais ia sair dali. Este corpo que você é seu, essa casa que você vive aí, tem prazo de validade, viu? Os janeiros estão chegando, as células estão morrendo. Mais cedo ou mais tarde, o prazo vai chegar. Eu não sei quando, eu não sei como, eu só sei que vai chegar. Naturalmente, uma enfermidade vai destruir o nosso corpo. A não ser aqueles que têm um infarto fulminante. Sofreu menos fisicamente.
Pronto. E aqueles que estão penando em cima de um leito de enfermidade? Penando. Mais cedo ou mais tarde, os bichos vai destruir isso aqui. Isto é realidade, igreja. Não adianta fugir da realidade. Medo de quê? A morte não pode te matar. Pode matar o teu físico, o teu espírito não. Porque o teu espírito você já entregou ao Senhor Jesus. Olha a conversa dele, Deus, vai lá no cemitério, ressuscita. Olha a resposta de Deus para ele. Abraão, isso quer dizer Deus. Porém lhe respondeu, se não ouve a Moisés, Moisés quer dizer a palavra, os que pregam e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se vocês lá não crêem na minha palavra, você vai crer na palavra de morto? Era isso que Deus estava falando. Vocês não merecem. Vocês não merecem carregar o que vocês estão carregando. Tem hora que vocês estão bem. Tem hora que está de cabeça para baixo. Tem hora que aquele peso desgraçado nas costas. Cabeça capaz de estourar. As pernas parece que falta força. O corpo parece que gela. Tem hora que os pensamentos lhe dão vontade de sair por esse mundo afora, de tirar a própria vida. Parece que tem uma corrente amarrada na tua cintura. Tu dá um passo para frente e 500 para trás. Parece que vocês andam em círculo. Vocês não têm ideia o que está por trás da nossa vida. Pessoas que um dia chegaram para você e disseram assim, ó, você me paga. Tu me paga. Ei, você me paga. Essa pessoa não pode chegar lá e dar uma porrada e dizer, me paga. Daqui a pouco você está sendo vítima de uma obra de feitiçaria das trevas. Demônios que foram alimentados, feito pactos no mundo espiritual, os demônios que vão cumprir uma missão para destruir a tua vida e você não sabe. Daqui a pouco a tua vida só está descendo a ladeira, sem freio. Pastor, eu não sei porquê, pastor, tem hora, até para me dormir, pastor, eu ouço vozes. Onde eu vou, eu vejo o vulto passar para um canto, passa para outro. Pastor, às vezes às madrugadas, 1, 2 da madrugada, o ataque no sono, é perturbação até no sono, pastor. Que bom que vocês vieram aqui hoje, porque Deus quer tratar com você. Pastor não cura, mas eu creio no Deus que pode te curar nesta noite. Talvez a sua vida está defiando enfermidade, você não tem paz. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Neste momento parece que algo trava você. Diz, não, eu não quero ir lá para frente. Eu tenho vergonha. Vergonha é você sofrer dessa porta para fora. Vergonha é você estar lá gemendo. Pastor, tem coisas em minha vida que eu percebo que não é normal, pastor. Não é normal o que eu estou passando, pastor. O Espírito Santo, ele é chefe das operações. Aqui quem manda é ele. E você não vai sair do jeito que você entrou aqui hoje.